Meus queridos amigos, boa noite. Que a paz de Jesus esteja em nossos corações, hoje e sempre. Primeiro, queria agradecer essa oportunidade de estarmos juntos para poder conversar a respeito do Evangelho de Jesus mais uma vez. Então, eu agradeço também a Escola Jesus Cristo de Campos, que tem um espaço tão gostoso no meu coração, de sempre ouvir histórias do Clóvis Tavares, de ter conhecido o Chico também através do Clóvis, e sempre tive vontade de ir a Campos. E há 2 anos atrás eu tive essa oportunidade, graças a Deus, de conhecer vocês aí pessoalmente, e fui recebido fraternalmente. E por isso tudo eu agradeço muito. E agradeço mais essa oportunidade de estarmos juntos. Pedro, obrigado. Silvia, obrigado. Os amigos estão entrando. Então eu convido todos para podermos juntos orarmos para iniciar, a nossa conversa da noite de hoje. Não vamos chamar de palestra, porque toda a configuração hoje está tão diferente, Tá tudo. Eu estou na minha casa, na minha poltrona, e vocês no lugar que é mais confortável para vocês. Então, não vamos chamar de palestra, vamos chamar de um bate-papo entre amigos. Então eu convido nesse instante todos vocês para juntos orarmos. Deus, nosso Pai, de infinito amor e misericórdia. Jesus, nosso irmão querido, companheiro incondicional de todas as horas. Uma vez mais, Senhor, recorremos à Tua misericórdia, te rogando a proteção para esse nosso encontro da noite de hoje. Que os benfeitores espirituais possam me auxiliar na condução das reflexões e possam também auxiliar a todos esses nossos amigos que gentilmente nos acompanham, que possam também ser envolvidos para que possam ter uma melhor compreensão dos teus ensinamentos, compreensão daquilo que for mais útil para o despertamento espiritual, para o desenvolvimento das nossas boas ações, das nossas boas atitudes. Fique, Senhor, em nossos corações, nos ampare e nos fortaleça, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, para a nossa reflexão, para conduzir a nossa reflexão da noite de hoje, eu busquei na segunda carta de Paulo aos Coríntios, exatamente o capítulo 5, versículo é o 14, que fala: o amor do Cristo nos constrange. Emmanuel comenta essa passagem no livro Fonte Viva, capítulo 74. E nesse capítulo ele intitula Quanta Luz. E ele faz referência exatamente a essa passagem. O amor do Cristo nos constrange. E a primeira frase que ele fala nesse capítulo é: quando Jesus encontra santuário no coração de um homem, modifica-lhe a marcha inteiramente. Quando Jesus consegue entrar no coração do homem, modifica a trajetória deste homem completamente. O que é constranger? E a gente busca no dicionário para poder nos auxiliar nesse momento. Constranger é coagir, física ou moralmente. Primeiro vamos entender. Quando a gente fala de coação, a gente pensa de violência. Teria sido Jesus, então, Paulo teria acusado Jesus de violência contra a gente? De certa forma, sim. Porque o próprio Cristo, quando a gente fala de violência com Jesus, às vezes a gente se assusta. Como assim? Mas o Cristo, ele era violento não como nós entendemos hoje. Bater, brigar, xingar, ofender. Não é nesse sentido, claro que não.
Mas o Cristo, quando entra, por exemplo, no templo para expulsar os vendilhões do templo, ele foi violento. Não que Jesus, particularmente, eu não gosto muito dessa imagem de Jesus empunhando um chicote, chicoteando todo mundo. Não faz muito sentido para mim. Mas a presença dele, a autoridade moral dele diante daquelas pessoas, era para aquelas pessoas muito constrangedor. De certa forma, nós entendemos isso assim. Quando a gente fazia bagunça, quando a gente era criança e fazia bagunça, o olhar da nossa mãe para a gente já sabia que tinha feito uma bobagem muito grande. A gente já se sentia constrangido e sentia coagido a mudar rapidamente da nossa atitude. Não tinha ali nenhum ato de violência, mas tinha um ato de autoridade moral. E isso é interessante da gente entender. Quando Jesus fala que não veio trazer a paz, mas a divisão, é importante a gente entender porque isso também é violento. Ele está querendo dizer que ele veio trazer a guerra, como ele fala. Não vim trazer a paz, vim trazer a guerra, vim trazer a espada, vim trazer a divisão. Isso é um constrangimento. Mas por que esse constrangimento? Porque a partir do momento que a gente começa a entender o Evangelho de Jesus, a partir do momento que nós somos tocados pelo Evangelho de Jesus, nós nos sentimos violentados naquele homem velho que habitava dentro de nós. A gente não quer mais esse homem velho. A gente não quer mais aquela força dentro da gente, porque a gente reconhece os caminhos que aquele homem velho nos conduziram até agora, são caminhos que não nos acrescentaram absolutamente nada. São caminhos que nos trouxeram a infelicidade, a insegurança, a incerteza, a dor. Então, quando Cristo toca o nosso coração, nós nos sentimos coagidos moralmente, mas também fisicamente a mudar de atitude. Uma pessoa que conhece o Evangelho de Jesus, ele se torna fisicamente diferente. Nossa, fulano está diferente. Fulano está com aspecto diferente. Quando a gente ia lá em Uberaba, a gente via o Chico, fisicamente, ele nos constrangia, porque a energia que irradiava daquele homem era tão intensa, tão pura, tão diferente da nossa, por ele já ter sido tocado pelo Cristo, por ele já ter sido constrangido pelo Cristo, por ele já ser, na concepção da palavra, um cristão, aquilo nos constrangia, porque a gente não conseguia entender essa dimensão toda. Isso é constrangedor para a gente. Então existe de certa forma, existe essa violência. Violência é quanto o que a gente era e do que a gente quer passar a ser a partir daquele toque de Jesus. Mas não é só constrangedor para nós, espíritos imperfeitos, que estamos aqui na nossa trajetória com muitas dificuldades, clamando por esse toque de Jesus, porque o nosso esforço é muito grande para sermos melhores a cada instante, porque nós ainda não permitimos que Jesus tenha tocado eficazmente, efetivamente o nosso coração. Não por ele, mas por nós. As barreiras dentro de nós são tão grandes que ainda não conseguimos refletir a divina imagem, como diz na prece de Cáritas, né? Que é, dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão, e dai-nos a simplicidade, que fará de nossas almas o espelho onde se refletirá a vossa divina imagem. Então somos nós que temos que buscar isso. Mas aí a gente busca no Evangelho alguns exemplos extraordinários desse constrangimento do Cristo. O primeiro que a gente queria trazer aqui é de Maria Magdala. Maria Madalena, aquela mulher de vida dissoluta, né? Aquela mulher que era mal vista pelo povo, era tida como uma mulher impura pelos seus hábitos, mas ela sentia um vazio enorme no seu coração. Ela buscava um amor verdadeiro. E ela não encontrou naqueles inúmeros homens que ela levou para o seu leito. Ela não encontrava o amor naqueles homens. Porque aqueles homens não eram capazes de amá-la.
mas ela continuava buscando isso. E num dia de muita angústia, de muita tristeza, ela desabafa com uma das suas serviçais, uma escrava sua, que era cristã, e essa escrava diz: Senhora, por que não busca o Nazareno? Por que não busca Jesus? Mas ela questiona assim: mas ele vai me receber? Eu, com esse meu comportamento, ele vai me receber? E ela, aquela escrava, diz: sim, ele recebe a todos. Ele diz, inclusive, que são para os doentes que ele veio. É para os doentes que a sua verdade é capaz de tocar. E ela busca Jesus. E é interessante entendermos que em pouco tempo de conversa, ela se converte completamente a Jesus. Ela sai daquele encontro convertida. Ela sai daquele encontro constrangida a mudar as suas atitudes. A determinação dela é tão grande que no dia seguinte a sua casa, que era aberta ao público para os prazeres, já não abriu. Os seus escravos foram libertados, indenizados com as suas joias. As pessoas da cidade diziam que não acreditariam naquela mudança dela, que era só um rompante, que era um capricho feminino. Mas não, ela estava segura da mudança que ela gostaria de fazer. E nós vamos ver que a mudança foi tão significativa. Particularmente entendemos que é o maior exemplo de reforma íntima que nós temos. Poderiam citar Paulo de Tarso, mas de Paulo de Tarso nós vamos falar daqui a pouco, que também foi outro constrangido pelo amor do Cristo. Mas Paulo de Tarso, no dizer de Estevão, ele já era bom. Ele era bom. Ele estava com seus valores equivocados, mas ele era bom. Ele amava sinceramente Moisés. Ele era um judeu virtuoso. Seguia os seus preceitos. Só que ele seguia de uma forma apaixonada e desequilibrada, mas ele seguia. Maria não. Maria estava completamente perdida nos seus valores, nas suas buscas. Então é o maior exemplo de reforma íntima. E ela então, constrangida, ela muda completamente a atitude de tal forma que foi para ela que o chamado Cristo ressuscitado apareceu pela primeira vez. Não foi para sua mãe, não foi para Pedro, não foi para João, o discípulo amado, foi para Maria. Mostrando exatamente que Jesus está acolhendo todos aqueles que sinceramente modificam as suas atitudes em busca da sua transformação moral, da sua reforma íntima. Eu lembro também, quando eu falo de constrangimento, eu lembro de Pedro. Tão bem narrado essa passagem no livro Boa Nova, de Humberto de Campos, que é exatamente a passagem da negação de Pedro. Naquela chamada última ceia, reúne-se aquelas pessoas à volta de Jesus, os 12, em torno de Jesus. E Jesus, num ato de humildade, de mais um ato de ensinamento para eles, resolve lavar os pés dos discípulos. E ele começa a lavar, um por um, abaixado, na condição de um servo humilde, lavando os pés dos discípulos. Quando chegou na vez de Pedro, Pedro não permitiu que ele fizesse isso. Não, Senhor. Não vou permitir que você faça esse ato tão banal, tão simplório comigo. E Pedro olhava para os outros com ar de repreensão, dizendo: como que vocês permitiram que Jesus fizesse isso? E Jesus então insiste com Pedro: Pedro, se eu não puder lavar os seus pés, tu não estarás comigo. E aí Pedro fala assim: então, Senhor, não lava só meus pés não, mas lava meu corpo inteiro. O que essa passagem está querendo dizer para a gente? Da personalidade de Pedro. Pedro era bom, Pedro era justo, Pedro amava Jesus sinceramente e profundamente, com muita firmeza nesse amor, de tal forma era essa firmeza que Jesus se refere a ele como pedra, és Cefa, e sobre ti erguerei a minha igreja. Tal a fidelidade de Pedro a Jesus. Só que Pedro tinha algumas coisas que eram difíceis para ele entender. Como ele era muito firme, muito sincero, muito certo nas suas coisas, ele tinha dificuldade de entender como é que Jesus, por exemplo, poderia salvar
a mulher adúltera quando a lei determinava que as mulheres pegas em adultério deveriam ser apedrejadas? Como que Jesus permitia que Maria Magdala andasse com eles? Não faz sentido. Como que Jesus vai conversar com uma mulher no poço de Jacó? Era ele conversando com uma mulher, o que já era um contrassenso, já era quebrar as regras da época. Mas essa mulher ainda era samaritana. Isso Pedro não conseguia, essas coisas Pedro não conseguia entender. Então Jesus, nessa ceia, nessa chamada última ceia, Jesus profeticamente fala para Pedro. E essa frase eu acho linda. Humberto de Campos nos presenteia com essa frase. Pedro, ainda hoje aprenderás que o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Ainda hoje, antes que o galo cante, tu terás me negado por 3 vezes. Essa frase de aprenderás ainda hoje que o homem do mundo é mais frágil do que perverso, isso desenvolve dentro de nós a indulgência. Precisamos compreender que aquele que erra clamorosamente nas suas escolhas nessa encarnação, ele um dia também será um espírito puro. Porque essa é a trajetória de todos nós seremos espíritos puros. E esses que nós julgamos que estão errando clamorosamente, eles também terão caminho a seguir e atingirão a perfeição. E esses talvez sejamos nós em algum momento. Chico dizia que criminoso é qualquer um de nós que foi descoberto. Todos nós trazemos um passado muito complicado. Se alguém me acusa de ser um assassino, ele com certeza, em relação aos últimos 50 anos, 51 anos, que é o tempo dessa encarnação, ele estará equivocado. Mas eu não sei se ele estará equivocado em 500 anos passados meus. Talvez eu já tenha caído nisso. Opa, desculpa. Talvez eu tenha caído nessa falha. Então por que apontar o dedo para o outro se nós também erramos? E era isso que Jesus queria dizer para Pedro. Que ele deveria compreender mais os outros para não cair na sua vaidade ou na prestação do seu julgamento, melhor dizendo. E de fato, depois que Jesus é preso, as pessoas começam a apontar para Pedro. Esse era um dos que andava com ele. E Pedro, não, de jeito nenhum, você está me confundindo. Ah, mas eu te vi. Não, de jeito nenhum. E quando Pedro, pela terceira vez, ali no pátio, na casa de Caifás já, quando ele pela terceira vez confrontado com essa verdade, e ele nega novamente ter conhecido Jesus, ter caminhado com aquele homem, ser um discípulo daquele homem, ele olha, e ali no cubículo onde Jesus estava preso, tinha uma janelinha. E quando ele olha naquela direção, o Cristo estava naquela janela, olhando para ele. E foi naquela hora que o amor do Cristo tocou o coração de Pedro. De fato, plenamente, intensamente. Não, repito uma vez mais, não é que Pedro não amasse Jesus, mas ele ainda não compreendia completamente Jesus, como os outros também não. Tirando João, todos os outros fugiram. Judas equivocadamente o trai e os outros fogem do julgamento com medo de serem presos porque não conseguiam compreender Jesus. Naquele momento Pedro compreendeu Jesus. E Humberto de Campos nos diz que ele vai para além dos muros da cidade e chora copiosamente, lavando o seu coração naquele instante. Lavando o seu coração dos seus equívocos, das suas más interpretações, completamente constrangido pelo amor do Cristo, tocado pelo amor do Cristo. Então Pedro se torna uma pessoa extraordinária a partir daí, capaz de promover a paz dentro da igreja quando Tiago e Paulo estavam discutindo, capaz de construir a casa do caminho, como era chamada a primeira igreja, ele que
toca aquela instituição. É ele que é considerado o primeiro continuador da obra de Jesus, coordenador da continuação da obra de Jesus. Para a Igreja Católica seria o primeiro Papa. Por isso que nenhum outro Papa pode se chamar Pedro, exatamente por Pedro ser o único e o primeiro. Mas a gente falou ainda há pouco de Paulo, né? Paulo é uma figura que nos toca muito forte ao coração. Paulo era uma pessoa que precisava ser tocado por Jesus. Na conversa de Jesus com Ananias, quando Jesus pede a Ananias que vá receber Paulo, depois da chamada conversão, né? Depois que ele aparece lá em Damasco, Jesus diz para Ananias: Paulo é um vaso escolhido por mim. Eu mesmo me encarregarei de mostrar a Paulo o quanto é necessário sofrer em meu nome. E é interessante a gente ver essa conversão de Paulo. Paulo, como dissemos ainda há pouco, Paulo era bom. Paulo tinha princípios muito claros de família, de respeito, de amor a Deus, amor a Moisés, a lei que existia para ele até então, profundo conhecedor da lei de Moisés, discípulo de Gamaliel, uma figura extraordinária, importante no meio judaico, um mestre em Israel. Então Paulo tinha sido forjado num caráter muito forte, muito firme, muito determinado, que foi bom para o Paulo cristão, essa força toda. Mas estava sendo ruim para o Paulo judeu. Para aquele Paulo estava sendo ruim. Porque ele entendia que aqueles cristãos estavam se opondo a Moisés e, portanto, eram inimigos da lei e deveriam ser perseguidos. E ele começa a perseguir. E o primeiro que ele persegue é Estevão. E persegue com tanta sanha que consegue levar ao sacrifício de Estevão. Mas naquele momento em que Estevão está morrendo, e foi um momento muito, muito intenso para Paulo, porque naquele momento ele descobre que Estevão era o cunhado que ele estava procurando há tanto tempo, o irmão querido da sua noiva Abigail. E aquilo foi um choque. E Estevão, que Paulo reconhecia como uma inteligência privilegiada, um conhecimento profundo da lei, Estevão olha para Paulo com amor, com carinho. E isso foi também constrangedor para Paulo. Não suficiente para mudar as suas atitudes, mas constrangedor. Ele se sente constrangido por aquela atitude. Que atitude é essa? Dona Hilda Tavares, obrigado por entrar. Lindas lembranças, né, Dona Hilda? Tão lindas quanto a senhora me promoveu no domingo agora com o perdão, né, em Célia. Obrigado pela sua presença, obrigado pelos ensinamentos que a senhora me deu no domingo. Mas então, voltando aqui ao nosso raciocínio, Estevão constrangeu Paulo, mas não suficiente para a sua modificação. Naquele momento, Paulo vira as costas para Abigail, sua noiva. Não conseguia, constrangido como estava, não conseguia conviver com aquela sua noiva. 6 meses depois ele busca Abigail. Mas Abigail naquele momento já estava tísica, já estava tuberculosa e já era o momento final da sua existência. E ela fala do Cristo para Paulo. Aquilo novamente constrange a ele. Mas ele é tomado com aquele constrangimento e reage. Reage contra Jesus. E decide iniciar uma perseguição ainda mais forte aos cristãos. Consegue autorização, Abigail desencarna, e ele então, ao invés de assumir a sua responsabilidade, porque foi a tristeza da separação que levou ela a esse desencarne, ele resolve colocar aquele desencarne na conta dos cristãos. Então ele resolve perseguir. Consegue cartas para ir perseguir Ananias, que havia sido o conversor de Abigail. Então ela vai atrás. Né? Com aquelas cartas ele vai atrás. Vai a Damasco atrás de Ananias. E nas portas da cidade de Damasco. E é interessante
o livro Paulo Estevão, na abençoada mediunidade do nosso Chico, ele fala que Paulo naquele dia estava diferente, refletindo, inclusive, que aquele Jesus estava perturbando ele há muito tempo. Desde que ele foi na pregação de Estevão pela primeira vez na Casa do Caminho, não havia acontecido um dia sequer em que Jesus não estivesse presente na sua vida. Seja despachando sentença, autorização de perseguições, seja com algum depoimento, mas todos os dias ele ouvia falar de Jesus. E aquele dia, caminho de Damasco, ele estava muito mais introspectivo do que o normal. Os guardas que o acompanhavam achavam que estava estranho, talvez alguma coisa do deserto, uma indisposição pelo sol, mas ele estava de fato diferente. Eles param para a alimentação e ele se recusa a se alimentar. Logo depois eles retomam a montaria e em direção a Damasco, onde chegariam em mais algumas horas. E naquela hora, eu imagino o que foi o Chico psicografando essa passagem. Nós lendo já nos emocionamos. Imagina o Chico podendo vivenciar isso de alguma forma. Apesar dele negar que tenha visto Jesus nesse momento, a passagem é muito clara. Jesus apareceu. E nós sabemos que nesses romances o Chico via a cena e transcrevia para o papel. Então, por uma questão natural de interpretação, Chico viu essa cena inteira. E aí, naquele momento, o céu se abre e uma luz atravessa aquela fenda e vem em direção a Saulo. Era uma luz mais forte do que a luz do sol do deserto, penetrando aquela fenda, aquele caminho, aquele céu em direção a Paulo. E quando vai chegando perto, vai tomando uma forma humana até que toma a forma de Jesus. Paulo, obviamente, não sabe quem é. E pergunta: quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem procuras. E ele cai de joelhos. Cai de joelho, prostrado diante daquela figura extraordinária, daquela figura potente do Senhor Jesus, que estava ali por amor a Paulo, e ele se sente completamente constrangido, por isso que está de joelho. E o constrangimento é tão grande, constrangimento físico e moral, porque moralmente ele se sente destruído, porque tudo que ele imaginava ser verdade passa a não ser uma verdade absoluta, e tudo que ele achava que era mentira passa a ser uma verdade. Então moralmente ele estava ferido, mas fisicamente também ele estava constrangido. Ele estava cego e de joelhos. Ele era uma figura importante no Sinédrio, e naquele momento ele estava de joelhos diante de um desconhecido, mas naquele momento ele reconhece que aquela figura era o Messias prometido nas Escrituras. Jesus Cristo era o Messias. E ele fala: Senhor, o que quer que eu faça? O constrangimento dele era tão grande que ele se coloca absolutamente à disposição de Jesus, como um servo diante do seu Senhor. O que você quer que eu faça, Senhor? A partir de agora eu vou seguir exatamente o seu caminho. E Paulo muda completamente de vida, de compreensão, de atitude, e passa a trazer cada vez mais o Cristo para a sua vida. Não foi fácil. Não foi fácil. Ele ao romper com toda a sua vida pregressa, e é interessante entender que Jesus diz para ele assim: não recalcitre mais contra os aguilhões. O que são os aguilhões? Os aguilhões são, na roça se usa para poder tanger os animais, né? O animal está indo para o lugar errado, está indo para a direita, você catuca ele, é uma vara comprida de madeira ou de bambu, e na ponta tem um pedaço de ferro. Isso machuca o animal e você vai conduzindo ele para o lugar que você quer. Jesus estava tentando conduzir Paulo há muito tempo. Tentando conduzir Paulo por Estevão, por Abigail, pelos ensinamentos de Paulo, por Gamaliel, que já estava convertido ao cristianismo, e nada disso tocava Paulo. Então ele recebia esses ferimentos dos aguilhões, mas ele conseguia resistir a isso e seguir o seu caminho. Então, a partir daquele momento, ele se torna dócil,
porque ele havia sido profundamente ferido nas suas convicções para seguir a Jesus. Então ele começa a ter uma atitude completamente diferente na sua vida a partir desse momento. Constrangido pelo Cristo, a ponto dele dizer: não sou mais eu que vivo, mas o Cristo que vive em mim. O constrangimento que ele teve foi tão grande que ele abre mão da sua personalidade, se eu posso usar essa expressão, porque Paulo tinha uma personalidade muito forte, mas ele coloca essa personalidade não mais para atender às suas necessidades. A personalidade forte ele mantinha, mas mantinha a serviço de Jesus e não mais a serviço dele. Por isso que a gente diz que ele abriu mão da personalidade dele. Não que ele perdeu a personalidade, repetimos. Ele mantinha a personalidade firme, mas não mais para ele, e sim para Jesus. Tal foi o constrangimento que ele sentiu naquele momento. O amor do Cristo nos constrange. Quando eu falo essa frase, eu me lembro de Joana de Cusa, no momento final dela na encarnação. Ela estava amarrada a um poste no circo romano, onde aquela lenha já estava colocada ao redor dela, ela já estava untada com as resinas, porque era assim que se fazia quando iam incendiar os cristãos, e ao seu lado estava o seu filho, num poste também amarrado, próximo a ela. E se ela negasse o Cristo naquele instante, tanto ela quanto seu filho poderiam ser libertados. Então seu filho, um jovem, com toda a imaturidade característica da idade, diz para ela: mamãe, abjura por mim que sou teu filho. E ela fala para ele: cala-te, meu filho. Jesus, que era puro, morreu na cruz. Nós, que somos pecadores, temos que seguir esse caminho em silêncio. E aquele guarda, então, que vai atear fogo nela, sarcástico, cruel, debochado, ainda diz para ela assim: mulher, esse Jesus só te ensinou a morrer? E ela diz: não, também me ensinou a te amar. Eu acho linda essa passagem. Me ensinou a te amar. Eu imagino o constrangimento desse guarda ao refletir sobre essa frase. Eu imagino que naquele momento ele tenha sentido um choque muito grande. Mas a dureza do seu coração era tão grande que ele não estava pronto para entender a dimensão dessa declaração de Joana de Cusa para ele. Mas eu imagino que, como espírito eterno que ele é, até hoje ele ouve esse chamamento de Joana. É um ponto de inflexão na vida, na trajetória espiritual dele. E a partir do momento que ele, como espírito, foi tomando consciência do que significava isso, ele foi modificando as suas atitudes, eu imagino, se transformando, constrangido pelo amor do Cristo através de Joana. Porque o amor do Cristo também faz isso. O amor do Cristo ele é tão grande, tão puro, que ele nos constrange através de outras pessoas. Quem teve oportunidade, eu sei que em Campos várias pessoas tiveram, Dona Hilda está aí para falar com a gente sobre isso, os seus filhos. Quando a gente se aproximava do Chico, nós nos sentíamos constrangidos. Nós nos sentíamos constrangidos. Era o amor do Cristo, através do amor do Chico, nos deixava constrangidos. Nós queríamos ser pessoas melhores. Toda vez que a gente estava perto do Chico, a gente prometia ser pessoas melhores. Eu era uma criança, 13, 14, 15 anos, eu queria ser um filho melhor. Eu queria ser um irmão melhor. Eu queria ser uma pessoa melhor. Reconhecendo as imperfeições que eu trazia e trago dentro de mim ainda. Mas na presença do Chico, e até hoje, quando eu penso no Chico, eu tenho vontade de ser melhor. Porque eu me sinto constrangido diante de tanto amor, de tanta generosidade, de tanta evolução espiritual, de tanto magnetismo. Então o amor do Cristo através de outras pessoas também é capaz de tocar aos nossos corações, tocar a todos nós. Foi dessa forma, e aí eu peço licença para falar de Célia, porque quando eu vou falar na escola de Jesus Cristo, eu tenho que pedir licença para falar de Célia, porque o que eu sei de Célia eu aprendi com os livros do Flávio, com as palestras da Dona Hilda, então eu peço licença para falar de Célia. Mas o amor
que Célia tinha pelo Cristo foi capaz de constranger Neio Lúcio, seu avô, a se tornar cristão. Naquele belo capítulo, né, onde fala da jovem e do filósofo. O seu avô representava essa filosofia, a filosofia do mundo. Mas aquela jovem, eu diria até para os conceitos da época, aquela criança, porque era uma menina de 17 anos, conversando com seu avô, que era uma pessoa de uma cultura extraordinária. E ela falava para ele: vovô, apesar da diferença da nossa idade, nós temos identidade espiritual, nós temos a mesma maturidade espiritual. Contigo eu posso conversar sobre isso, com meu pai não, que meu pai não entende isso ainda. E ela começa e faz uma apresentação do Cristo para o avô de uma forma tão linda, tão bela, que ele, que estava ali na função de tentar trazê-la para as tradições romanas dos deuses, ele entende perfeitamente o que ela estava falando e se converte naquele momento ao cristianismo. Porque o amor do Cristo através de Célia foi capaz de tocar o seu coração, modificando os seus conceitos arraigados, porque é um conceito não é de uma pessoa jovem pronta para mudar, é de uma pessoa madura na idade. E a gente sabe que com a maturidade é mais difícil mudarmos algumas coisas, porque são hábitos, são pensamentos, são atitudes arraigadas durante muito tempo. É difícil modificar. Precisa de uma força maior do que esses hábitos para modificar. E o amor que Célia tinha pelo Cristo, ou por outra, o amor de Cristo através de Célia foi suficiente para modificar aquele homem que era bom, culto, inteligente, mas precisava dessa delicadeza, desse constrangimento do amor do Cristo através da sua neta. Então Célia faz isso, e Célia vai levando isso, já não mais como Célia, mas como irmão Marinho. Ela constrangeu o mosteiro inteiro. As suas atitudes diante de pai Epifânio foi modificando a opinião dos outros monges que estavam lá no mosteiro. A ponto de quando ela foi, ou ele, irmão Marinho, foi acusado de ser pai daquela criança, o Epifânio queria expulsá-la do mosteiro. Mas os outros atuaram a seu favor, permitindo que ela ficasse na casa que tinha fora dos muros do mosteiro, mas onde um casebre ali, onde ela foi habitar. Mas por que isso? Porque ela constrangeu as pessoas pelo amor do Cristo através dela. E o maior constrangimento foi quando ela desencarna. E as pessoas percebem que ali havia uma santa. Era uma pessoa, uma virgem pura, que havia sacrificado a vida inteira em benefício dos outros, havia, por humildade, silenciado diante das acusações que eram feitas contra ela. Então constrangeu aquelas pessoas todas. E o constrangimento foi tão grande para aquelas pessoas, que eles passaram a contar a história dela. Por aqui nesse mosteiro passou uma mulher que se vestia de homem, e essa história foi contada, essa tradição oral foi mantida durante tanto tempo, que ela é até hoje reconhecida pelo Vaticano como uma santa. Por que veio esse reconhecimento? Pelo constrangimento das pessoas que conviveram com ela. Constrangimento do amor do Cristo através de Célia fez com que essas pessoas modificassem a sua forma de encarar o próprio Cristo, o próprio cristianismo, as suas relações com o próximo. O amor do Cristo constrange a todos nós. Mas aí fica uma reflexão. E a nós, individualmente? A reflexão que a gente deixa para todos, porque obviamente eu estou fazendo essa reflexão desde que comecei a preparar esse estudo. De que forma que o Cristo me constrange? De que forma eu posso demonstrar a minha mudança de atitude, voltando aqui a Emmanuel, quando Jesus encontra santuário no coração de um homem,
modifica-se-lhe a marcha inteiramente. Será que nós, eu vou falar por mim, não posso falar por vocês, a minha marcha não está inteiramente modificada ainda. Eu trago ainda o homem velho dentro de mim, me remete muito aos meus vícios ainda. Eu ainda trago essas dificuldades no meu processo evolutivo. Então a minha jornada não foi totalmente modificada ainda. Se ela não foi totalmente modificada, é porque o amor do Cristo ainda não me atingiu completamente. E se esse amor não me atingiu, é porque eu ainda não compreendi o amor do Cristo. O esforço que nós temos que fazer é para melhor compreender esse amor de Jesus. Por nós, em nós, através de nós. Porque aí sim se completa esse ciclo. Jesus nos ama. Quanto a isso a gente não precisa ter dúvida e a gente não tem essa dúvida. O amor do Cristo por nós é anterior à nossa consciência. Antes de eu saber que Jesus existia, antes de eu saber quem ele era, ele já me amava. Porque é o próprio Cristo que diz, antes de vós eu já era. Então ele já me amava antes disso, mesmo que eu não tivesse consciência disso. Pela minha ignorância espiritual, um homem primitivo, ele ama, é amado por Jesus. E chega um momento que eu sinto o amor do Cristo em mim. Primeiro o amor do Cristo por mim. E aí eu começo a sentir o amor do Cristo em mim. Eu sinto uma vontade de modificar as minhas atitudes. Vontade de ser melhor. Vontade de rever os meus equívocos, os meus erros, para poder seguir adiante. É o amor do Cristo que eu começo a sentir dentro de mim. E chega um momento que é o amor do Cristo através de mim. Esse momento deve ser ótimo, eu não conheço ele ainda. Claro, em alguns momentos a gente sente isso, quando a gente consegue atender o nosso irmão de uma forma desinteressada, a gente percebe esse amor do Cristo passando através da gente. Mas não é de forma plena. Esses espíritos que nós citamos aqui ainda há pouco, eles conseguiam fazer com que o amor do Cristo fluísse através dele de uma forma muito, muito natural, muito pura, muito limpa, refletindo a pureza da alma. Nós temos alguns momentos em que isso ocorre com a gente, mas não é sempre, porque nós ainda somos invigilantes. Nós precisamos valorizar mais esse amor do Cristo em nós, para que esse amor do Cristo possa fluir através de nós. Esse é o momento em que o amor do Cristo nos constrange de tal forma que nós queremos ser melhores. Nós precisamos ser melhores. E esse é um esforço que a gente tem que fazer todos os dias. Esse é o esforço que nós temos que fazer para nos melhorar, para podermos ser dignos de tudo isso que nós estamos recebendo. E recebemos muito. Recebemos muito. O amor do Cristo, através de nós, faz com que a gente possa enxergar o nosso próximo como nosso irmão de fato. Próximo a nós mesmo. Ombreando conosco na trajetória da vida. Nos auxiliando e necessitando também do nosso auxílio, porque nós estamos todos interligados. Nós somos parte energética do todo. Uma vez que eu me aproxime de você, parte de você vai fazer parte da minha vida, parte de mim vai fazer parte da sua vida. É assim que é. Nós influenciamos uns aos outros com a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, no que nós dissemos. Tudo isso nos irmana. E nós temos dificuldade de compreender isso. Por isso que é o nosso esforço. Nós temos que nos esforçar cada vez mais para ampliarmos esse nosso conceito de amor. Permitindo que o amor do Cristo nos constranja nessa modificação. Esse é um esforço constante para todos nós. É por isso que a gente está aqui na Terra. É por isso que a gente está aprendendo, é por isso que a gente estuda, é por isso que a gente trabalha em nome de Jesus. Imaginando quem nós fomos
e onde nós estamos hoje, é claro que nós melhoramos. Hoje nós já reconhecemos Jesus como nosso modelo e guia, como nossa referência. Mas nós precisamos nos dedicar mais a isso, com mais afinco. Porque a quantidade de informação que nós, espíritas, temos a respeito da lei de Deus, a respeito das interações humanas, a respeito das nossas responsabilidades, faz com que a gente precise ter mais consciência do nosso papel. O Cristo, quando estava sendo crucificado, ele soltou aquela frase, né, que todos nós conhecemos: Pai, perdoa-os porque eles não sabem o que fazem. Só que essa frase servia para os judeus. Para nós espíritas, essa frase não serve. Para nós a frase é um pouquinho diferente. Pai, perdoa-os porque eles não fazem o que sabem. Nós sabemos muito. A terceira revelação veio tirar o véu da nossa compreensão para que nós pudéssemos entender de fato o que é o Evangelho de Jesus. Estudar o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita é olhar o Evangelho com uma lupa e uma luz muito forte, para entender de fato o que está ali. Então, com essa compreensão, se nós não transformarmos isso em atitudes, coitado de nós, por não fazermos o que nós já sabemos. É uma responsabilidade grande, claro que sim. Mas é uma responsabilidade que é boa, porque ela vem carregada de ensinamentos, de oportunidades. Claro, uma criança tem menos responsabilidade do que um adulto. Mas um adulto não tem que desejar ser criança para se fugir das responsabilidades, não cabe mais. Ele já é adulto, ele tem responsabilidades, ele tem papel a cumprir na sociedade. E nós espíritas temos um papel a cumprir na nossa sociedade. E esse papel começa no próprio movimento espírita. Nós, espíritas, temos que nos manter muito atentos ao que está sendo feito no movimento espírita. Espíritas brigando com espíritas, quando na verdade o espírita não deveria brigar com ninguém, deveria compreender a imperfeição do outro. As pessoas usando o espiritismo como trampolim de ascensão dentro dos conceitos do mundo, quando Jesus mesmo recomendava que aquele que quiser ser maior no meu reino, seja o menor, seja o servidor de todos. E hoje o movimento espírita tendendo a se elitizar. O que é isso? Que responsabilidade grande que nós temos. Com o papel de resgatarmos o Evangelho de Jesus, a pureza do Evangelho de Jesus, e deixarmos novamente que isso se contamine com as impurezas materiais desse mundo, com as imperfeições desse mundo que nós estamos vivendo. Esse não é o papel do espírita. Esse não é o papel que nós queremos para nós. Nós precisamos ser a voz diferente. Porque nós, com o conhecimento que nós temos a necessidade de agirmos de forma diferente. Nós precisamos levar o espiritismo de forma simples para as pessoas. Porque foi de forma simples que Jesus nos trouxe a lei de Deus. Ele não complicou. O que é a lei de Deus? De que forma eu posso resumir a lei de Deus? Amar a Deus e amar ao próximo. Só isso. Só isso. Perguntaram a Chico uma vez o que a pessoa deveria fazer para ser melhor. E Chico falou que deveria cumprir as obrigações, agir de forma correta, coerente. Ah, mas Chico, isso é óbvio. Aí o Chico disse, mas o Evangelho de Jesus também é óbvio. É muito simples. Nós complicamos, nós contaminamos com as nossas paixões. E o Chico mesmo nos alertou certa feita sobre isso. Ele dizia que o cristianismo se manteve mais ou menos puro durante 300 anos. E talvez o espiritismo não durasse tanto tempo na sua pureza.
por imperfeições nossas. Então, a cada um de nós cabe a nossa reflexão. Eu estou fazendo o melhor que eu posso para o meu desenvolvimento pessoal? Eu estou fazendo o melhor que eu posso para o movimento espírita? Eu estou fazendo o melhor que eu posso para o meu próximo? Porque da mesma forma que o amor do Cristo nos constrange, nós também teremos uma dor muito grande. Nos sentiremos muito constrangidos em nos depararmos com a verdade da vida espiritual, percebendo que nós não fizemos a nossa parte com o muito que temos recebido. E eu deixo assim então essa reflexão para a noite de hoje. Que possamos todos nós refletir no nosso papel dentro da sociedade, dentro do movimento espírita, entendendo a nossa responsabilidade diante disso tudo. Da Dona Hilda eu vou ler, gente. Dona Hilda, obrigado. Obrigado pelo seu carinho. Eu me sinto emocionado e realmente recompensado pelo carinho de vocês. Dona Hilda, agradecendo a minha sincera, mas humilde apresentação da noite de hoje, né? Fiz com certeza o meu melhor, mas eu sei e peço perdão também se não conseguir atingir do jeito que eu gostaria o coração de todos. Então convido a todos para a oração e concluindo nosso encontro da noite de hoje. E assim, querido amigo Jesus, bom e amado Mestre, obrigado, Senhor, por tudo que pude aprender durante a preparação do estudo. Constrangido ainda, Senhor, pelas imperfeições que surgem de dentro de mim mesmo. Essas que precisamos lutar tanto para vencê-las. Constrangido por nos reconhecer amados sinceramente por Ti, Senhor, que aguarda de braços abertos o nosso progresso, a nossa conversão de alma para o Teu Evangelho. Ajuda-me, Senhor, a vencer essas imperfeições e essas dificuldades e caminhar em Tua direção. Que esses nossos amigos que nos acompanham na noite de hoje possam também fortalecer-nos através das suas orações, para que possamos dia a dia fazermos escolhas melhores, aquelas que refletirão melhor nas nossas atitudes o Teu Evangelho. Fique, Jesus, em nossos corações, nos ampare e nos fortaleça, hoje e sempre, que assim seja. Então, meus amigos, agradeço sinceramente esse encontro e me despeço, rogando a Jesus que nos abençoe hoje e sempre na nossa trajetória. Que assim seja.